dia, crianças, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa segunda-feira, que nossa semana seja incrível, cheia de coisas boas, cheias de boas energias. Vocês sabiam que toda vez que nós desejamos o bem ao próximo, esse bem automaticamente volta para nós? Isso se chama lei do retorno. Então, prestem bem atenção nas coisas que vocês andam desejando para os outros, viu? Vamos sempre encher nosso coração de coisas boas, de coisas legais, de alegria, de amor, de compaixão. Vamos sempre nos encher de coisas boas, de felicidade, pessoal. Existe coisa melhor do que você estar feliz, do que você sorrir, por exemplo? Não existe. Então, vamos sempre carregar essa energia boa, essa energia positiva. Vamos ter um pensamento positivo. Vamos pedir a Deus, Senhor, abençoe minha semana. Senhor, que minha semana seja linda, que aconteçam várias coisas boas. E se não acontecerem, tudo bem, eu vou estar aqui do mesmo jeito agradecendo. Então, por isso que é importante o nosso hábito de gratidão. Bom, agora vamos começar a nossa aula, pessoal. Nossa semana sempre começa com a nossa aula de língua portuguesa. E hoje nós vamos falar sobre dois assuntos que são muito legais, que estão bastante no nosso cotidiano, que são justamente o empréstimo das palavras e os cartazes. Tia, empréstimo de palavra? Como assim? Como é que eu faço o empréstimo de palavra? A gente vai descobrir hoje. Então, peguem o livro de vocês, abram lá na página 10 que a gente vai iniciar a nossa aula. Bora lá! Então, pessoal, como é que funciona esse empréstimo de palavras? Nós sabemos que dentro do nosso convívio social, no nosso dia a dia, nós costumamos usar palavras que a origem delas não é brasileira, certo? Ela não vem do português. Palavras como fake news, quando eu falo que uma notícia ela não é verdadeira, ela é falsa. Então eu falo, isso aí é uma fake news, não vou dar nem ouvidos a essa fake news. Então eu estou utilizando uma palavra que ela é de origem inglesa, ela vem lá do inglês, ok? Outra palavra, se eu falo hambúrguer, também, skate, uma outra palavra também que não é de origem brasileira. Assim, se eu falo, galera, vamos ali no shopping. Shopping, também nós sabemos que ela vem do inglês, certo? Então, atualmente, nós costumamos utilizar várias palavras que elas não são brasileiras, certo? Que elas não são do nosso português. Nós pegamos essas palavras, vamos utilizando, e quando a gente se dá conta, ela já faz parte do nosso dia a dia, ela já faz parte do nosso cotidiano, certo? Porque são palavras que nós utilizamos comumente, ok? Bom, a nossa língua, assim como a nossa cultura, na verdade, ela é o resultado de várias outras línguas juntas. O Brasil é um país onde todas as pessoas se encontram, assim como todas as línguas também se encontraram, até tornar o português que nós falamos hoje, certo? Então, ele é o resultado de um longo processo no qual algumas palavras elas foram criadas, ok? E outras elas deixaram de ser usadas ou foram emprestadas de outros idiomas, como por exemplo, que eu falei para vocês, o inglês, o italiano, o francês, o árabe. Então, existem várias expressões que nós falamos que elas não são de origem brasileira, certo? Elas são de outras origens. Então, com o tempo, algumas dessas palavras elas foram aportuguesadas. Tia, o que é isso? Eu pegar uma palavra de uma outra língua e levar ela para o meu português. Mas como é que fica essa palavra? Bora lá ver. Ou seja, elas passaram a ser escritas, essas palavras elas passam a ser escritas de acordo com as regras da nossa língua portuguesa. É o caso de clube, a palavra clube, né? Que ela vem do inglês club, ok? Assim como o futebol, que também vem do inglês, que é o football, ok? E o bonds também, que é originário aí do inglês, né? Que é o bonds. Então, existem várias palavras que nós temos dentro do nosso cotidiano, que nós utilizamos, que elas vieram aí de uma outra língua e nós fizemos essa mistureba aí e transformamos ela em uma palavra em português, certo? Ainda há aquelas que se mantêm com a grafia, ou seja, a maneira de se escrever é igual à que é utilizada aí nos Estados Unidos, por exemplo, uma palavra em inglês, como é o caso do bullying, que foi
a aula passada de língua portuguesa, né? Que nós lemos aquele texto falando sobre o bullying, ok? Site também, que a gente vai acessar ali um site, fazer um login, né? Aí uma conta de Gmail, Hotmail, enfim. E também shopping center, como eu falei para vocês. Então são palavras que elas continuam com a mesma grafia, a sua grafia original e também a mesma pronúncia. E nós utilizamos aí, nós utilizamos muito essas palavras. Então por isso que nós falamos sobre esse empréstimo das palavras, né? Nós pegamos uma palavra lá do inglês, trazemos ela para o nosso cotidiano e ela fica, e nós vamos aí utilizando ela como se ela fosse nossa, certo? Então é isso que é um empréstimo de palavras. Pronto, galerinha. Já que nós conseguimos entender o que é esse empréstimo das palavras, agora nós vamos responder nossa atividade, que começa na página 10 e termina lá na página 11, ok? Então, observem cada questão. Eu vou ler com vocês essas questões, daí vocês vão conseguir responder melhor, beleza? Então, vamos lá ler cada uma dessas questões e entender onde é que a gente vai encontrar esse empréstimo das palavras e o significado desse empréstimo, certo? Vamos lá para a primeira questão. Leia este verbete. Bullying ou bullying, que é com a maneira como nós falamos. Ele vem do inglês, é um substantivo masculino que significa agressão física ou verbal, feita especialmente em escolas por indivíduo a outro mais tímido, mais novo, mais fraco, etc. Então aí, pessoal, é a definição de bullying, que significa o bullying, certo? Vamos lá para a letra A. O que é que pede a letra A? Qual palavra dessa definição identifica o bullying como uma forma de violência? Leiam novamente o verbete e identifique qual é essa palavra que identifica o bullying como uma violência. Letra B. O sinal verdinho, essa setinha verde, na frente da palavra indica que ela é de origem estrangeira. No caso, bullying é uma palavra de origem inglesa, francesa ou alemã. Vocês irão marcar um X, ok? Letra C. Pinte de amarelo, a palavra que indica a pronúncia de bullying. Se vocês perceberem, dentro desse quadradinho onde tem a definição da palavra bullying, está marcado a maneira como a gente fala, certo? Que no caso é a pronúncia. Vocês irão pintar de amarelo essa pronúncia, certo? Aí embaixo tem um texto que eu acabei de ler para vocês. Acabei de ler ele na minha explicação, então não vou repetir, tá bom? Vamos agora para a próxima questão. Segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: observe as imagens e escreva os nomes dos esportes representados. Observem que aí temos dois esportes, certo? Que são bem conhecidos, acredito que vocês conheçam. E vocês irão colocar qual é o nome de cada um dos seus quadradinhos, ok? Qual é a origem dessas palavras? Consulte um dicionário se necessário. Vocês irão pegar a primeira palavra, certo? Do primeiro esporte, procurar a origem dele e escrever embaixo. E a do segundo esporte também. Agora vamos para a questão 3. Relacione as colunas indicando as formas aportuguesadas das palavras. Eu expliquei para vocês que a maneira aportuguesada da palavra é quando nós pegamos uma palavra que ela tem uma outra origem, seja no inglês, no francês, e nós a transformamos em uma palavra em português, certo? Então, vamos observar a primeira coluna. Eu tenho chip, scanner, hambúrguer, ticket, shampoo. Aí, aqui do outro lado, eu tenho as mesmas palavras, porém aportuguesadas. Então, vocês irão relacionar essa coluna que eu li com as palavras aí que estão relacionadas de uma forma mais aportuguesada, certo? Quarta questão. Ao escrever, você prefere qual palavra? Shampoo, que é a palavra em inglês, de origem inglês, ou shampoo, de origem aportuguesada? Vocês irão falar para mim
qual dessas duas vocês preferem, certo? Vocês podem falar para mim, tia, eu prefiro falar ela de uma maneira aportuguesada, porque se torna mais simples, ou é uma palavra menor. Ou, tia, eu prefiro falar ela na sua maneira mesmo em inglês, porque eu acho que é a maneira correta. Então, existem vários motivos pelos quais vocês podem preferir uma ou outra, ok? Vamos agora para a quinta questão. De onde vem? Tente descobrir a origem de algumas palavras. Se necessário, você pode consultar um dicionário. Vocês podem se perguntar, tia, mas não é toda palavra que eu falo que vem do inglês? Não, nós falamos palavras que vêm do francês, do espanhol, que tem origem italiana. Então, existem aí vários verbetes que nós utilizamos no dia a dia, ok? Então, aqui eu tenho algumas palavrinhas e vocês vão sinalizar se ela é de origem do inglês ou do italiano, certo? Quais são essas palavras? Eu tenho deletar, ópera, macarrão, mousse, espaguete, pizza, notebook e maestro, certo? Vocês irão assinalar entre inglês ou italiano. Pronto, galerinha. Agora que nós terminamos de ler essa atividade, eu sei que vocês já entenderam como é que é para fazer, nós vamos para o próximo assunto, que é cartaz. Cartaz é uma coisa que a gente já está habituado a fazer, a ler. Aqui na escola tem um cartaz ali, que traz uma informação, que fala para você de algum evento que vai acontecer. Então, cartaz, ele sempre está aí espalhado pela cidade, certo? Seja ele colado na parede ou seja ele entregue, certo? Em forma de folder. Então, existem várias formas de você fazer um cartaz. E a principal função do cartaz é justamente comunicar. Seja comunicar algo sobre uma empresa, uma publicidade, por exemplo, em um cartaz, né? Fazer propaganda de uma empresa. Ou falar para vocês algo muito sério, alguma informação muito séria. Ou divulgar um show, ou divulgar um evento. Então, o cartaz, a principal função dele é justamente informar de maneira a divulgar aquela informação, certo? Fazer com que todas as pessoas tomem conhecimento dessa informação, ok? Então, lá na página 12, nós vamos falar sobre esses cartazes, beleza? Cartazes, pessoal, eles são uma forma de comunicação bem antiga, certo? E eles sempre foram utilizados para comunicar um evento, para comunicar algo que estava acontecendo na sociedade. Então, ele é um meio de informação, assim como o jornal, porém o jornal ele tem ali uma notícia bem maior. E o cartaz não, o cartaz é algo pequeno, é algo que seja muito direto, sabe? Ele te dá uma informação de uma forma muito direta. Aqui eu estou mostrando para vocês um cartaz que ele é super antigão, que é um show do James Brown. Esse também aqui, ele é super antigão, que é um cartaz do show do Elvis Presley. Então, isso faz a gente imaginar o quão antigos são os cartazes, certo? Agora, a gente pode perceber esse cartaz aqui, que ele é um pouquinho diferente. Aqueles que eu mostrei para vocês são cartazes de shows. Esse aqui é um cartaz que é atual e ele traz aqui uma informação, e uma informação muito importante. Qual a informação que o cartaz diz? Soltar balões não é legal. O não ficou cortadinho ali, mas a frase é essa. Soltar balões não é legal, é crime ambiental. Este crime é punido com uma pena de 1 a 3 anos de detenção ou multa. Então, esse cartaz aqui é um cartaz informativo. Vocês perceberam que no vídeo eu mostrei para vocês alguns cartazes que são bem antigos, né? Cartazes de shows. E também mostrei um cartaz de informação. Esse cartaz de informação é o cartaz que está aqui no nosso livro, que é o cartaz da nossa atividade, certo? Então, vocês puderam perceber que existe aí uma diferença entre os dois. Um está falando sobre um evento que aconteceu, né?
que no caso iria acontecer naquela data, e o outro está informando, te falando que soltar balão não é legal. Tia, mas como assim? Por que soltar balão não é legal? Porque geralmente esses balões que eles são, sabe, super grandões, que voam alto, que são aquela coisa mais bonitinha de você ver, eles são acesos, na verdade, eles acabam que voando por conta do fogo, certo? Que você coloca o fogo ali na base dele e aquilo faz com que ele voe. Mas você já pensou se esse balão, por um acaso, ele cai numa reserva florestal, onde tem vários animais? Aí o que acontece? Ele acaba formando aquele fogo que tinha naquele balão, ele acaba aqui causando um grande incêndio. Aí ele vai matar as plantas, os animais silvestres, e por isso é tido como um crime, certo? Por isso que soltar balão é tido como um crime. Bom, o que a gente vai fazer agora? Que a gente já entendeu quais são as funções aí de um cartaz. Nós iremos responder a nossa atividade da página 12, ok? Então, peguem a atividade, nós faremos essa leitura juntinhos, que é para que vocês entendam mais sobre essas questões, tá? Então, essa questão do cartaz, pessoal, essa atividade sobre o cartaz, nada mais é que interpretação, certo? Interpretação é uma coisa que a gente tem que usar muito. Lê, até você entender, ok? Então, interpretação não é só de um texto. Ai, tia, eu pensei que interpretação era de um texto enorme que você tinha que ler e falar o que você entendeu. Não. Interpretação é de um texto que você lê, um texto grande, pode ser de um cartaz, pode ser de uma música, pode ser de um filme. Então, interpretação é algo que nós temos que interpretar, que entender tudo em um contexto, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ler essa atividade todinha, que é para vocês entenderem cada questão dessa, beleza? Então, vamos lá acompanhar a leitura. Alguns cartazes têm o objetivo de divulgar informações sobre o que é e o que não é permitido no convívio em sociedade. Leia outro cartaz. Soltar balões não é legal. É crime ambiental. Então, eu já expliquei para vocês esse cartaz, ele traz uma informação importante, certo? Na segunda questão, vocês irão descrever a ilustração que compõe esse cartaz. Vocês vão me falar por que esse cartaz está falando sobre soltar balões não é legal e vão explicar qual é a finalidade desse cartaz, o que ele quer dizer, certo? Então, vocês irão explicar a ilustração. Terceira questão. Nesse cartaz, qual é a informação mais importante? Soltar balões é crime ou esse crime é punido com pena de 1 a 3 anos de prisão ou multa? Como é que vocês irão identificar isso? Percebam que no cartaz eu tenho uma frase bem grande e uma frase menor. Ou seja, se eu quero dar mais destaque para a frase grande, então ela é mais importante no meu cartaz. Então, vocês vão assinalar qual dessas duas é a frase grande, é a frase mais importante dentro do cartaz, certo? Quarta questão. Como você descobriu qual a informação mais importante? Me diga aí quais foram os critérios que vocês utilizaram, certo? Qual a forma que você achou para descobrir isso? Quinta questão. Você concorda que nesse cartaz o texto escrito chama mais atenção que a imagem? Explique sua resposta. Olha, eu não quero que vocês coloquem só sim ou não. Toda questão que pede explique sua resposta ou justifique, vocês têm que me falar o porquê da opinião de vocês, certo? Vocês irão me falar se vocês concordam que a imagem chama mais atenção que o texto e vão me falar por que vocês acham isso, ok? Sexta questão. O cartaz se refere a qual destes balões? Lembrem que na hora de que eu expliquei sobre o uso do balão e por que o balão ele poderia causar um desastre ambiental, eu falei para vocês qual era o tipo de balão. Então, vocês irão marcar um X na imagem que corresponde a este balão, certo? Sétima questão. Por que soltar balão é crime? Que prejuízos isso causa à sociedade?
Converse sobre isso com os colegas e o professor e anote suas conclusões. Como a gente não está em sala de aula, vocês podem conversar isso com a mamãe, com o papai, com os irmãos. Vocês irão conversar sobre os prejuízos que os balões causam e irão anotar nessa parte que está indicada, certo? Agora nós vamos para a questão 8. Releia a frase 1 e a correção feita pelo policial na frase 2. Soltar balões é legal? A frase 1 diz o seguinte: soltar balões é legal? A frase 2: soltar balões não é legal, é crime ambiental. Vamos agora para a letra A. Qual é o sentido de legal na frase 1? Vocês irão marcar. Bacana é agradável, bom, ou é referente à lei, à legislação? Vocês irão marcar um desses dois. Lembrando que essa primeira frase, ela é dita por uma pessoa e ela só diz que soltar balões é legal. Ela não deixa nada explícito sobre crime ou alguma coisa do tipo. Então, vocês irão aí marcar a correta. Já na letra B, diz o seguinte: qual é o sentido de legal na frase 2? Bacana, agradável, bom ou referente à lei, à legislação? Gente, quando eu falo que algo é referente a uma lei, a uma legislação, eu já posso falar que se aquilo não cumprir a lei, vai ser um crime, vai ser algo ilegal. Então, observando essa segunda frase, me digam, ela se encaixa mais em bacana, agradável e bom ou referente à lei, à legislação? No quadrinho, eu trago uma explicação para vocês. Dependendo da frase em que está inserida, que é um contexto, uma palavra ela pode apresentar sentidos diferentes. É o que ocorre com a palavra legal, cujo sentido ele muda do contexto 1 para o contexto 2. A palavra legal, pessoal, ela vai ter dois sentidos diferentes nas duas frases, certo? Nona, quem pratica o crime pode ser punido. O cartaz afirma a punição para quem soltar balões. Sobre essa punição, assinale a afirmação verdadeira. Essa questão vocês têm que voltar lá no cartaz e ler bem aquela parte sobre a punição, certo? Primeiro quadradinho. A pessoa somente poderá sofrer um tipo de punição, prisão ou pagamento de multa, ou a pessoa poderá sofrer uma das duas punições ou as duas punições, prisão e pagamento de multa. Leiam com bastante atenção, certo? O cartaz, para que vocês possam assinalar a verdadeira, certinho? Vamos agora para o nosso último quadrinho explicativo. Os cartazes de campanhas educativas têm o objetivo de alertar a população sobre as questões sociais, propondo ações que visem ao bem-estar de todos. Em geral, eles são compostos de textos escritos e imagem que chamam a atenção dos leitores, incentivando-os a praticar determinada ação. Então, essa é a função de cartazes de campanhas educativas. Pronto, crianças. E aí, o que vocês acharam? A atividade está fácil, né? Todas as questões, elas estão relacionadas ao meu cartaz, então é algo que vocês vão conseguir responder, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido e que nossa semana, como eu falei agora há pouco, seja maravilhosa, certo? Super beijo, crianças, um super abraço e até amanhã. Tchau, tchau!